Olá, meus amigos. Começa aqui mais um programa da nova série do nosso Musical Informal. Nosso convidado de hoje é pianista, violonista, flautista, cantor e compositor. Professor do Departamento de Estatística da UFJF e diretor do Cine Teatro Central. Estou falando do meu querido amigo Luiz Cláudio Ribeiro, ou se preferirem, Cacáudio, como ele também é conhecido. Obrigado, Cacáudio, por ter aceitado o nosso convite. Ei, Silvio, eu é que agradeço o seu convite para fazer parte do Musical Informal. Aliás, eu assisti o programa, quando ele era transmitido pela televisão, e eu tenho que te cumprimentar, por você inovar e trazer o Musical Informal para a internet, para o YouTube. Parabéns, é um prazer para a gente estar aqui. Cacáudio, você é natural de Santos Dumont, vizinha cidade aqui de Juiz de Fora. Mas antes de vir para cá, você trabalhou e morou em diversas outras cidades. Conte-nos um pouco sobre essas suas andanças. É isso, Silvio. Eu nasci em Santos Dumont, E antes de completar 15 anos, eu vim morar aqui em Juiz de Fora, cursar o ensino médio. Fiz CTU na época, E depois cursei engenharia e morava aqui em Juiz de Fora em repúblicas, Mas sempre indo e voltando para Santos Dumont nos fins de semana. E formei engenharia e fui trabalhar em alguns lugares, Como engenheiro, trabalhei inicialmente na obra do aeroporto em Confins, em Belo Horizonte. Depois terminou a obra, volta para Santos Dumont. Depois trabalhei um ano em Brasília. Depois fui trabalhar numa obra da Petrobras em Macaé, morava em Rio das Ostras. E sempre nesses períodos a música, sempre junto, em todos esses lugares que eu andei, a música sempre estava acompanhando, porque está no coração, não tem jeito. Então, mesmo seguindo uma outra profissão, a música a gente sempre tentou dedicar, e ouvir, estudar, tocar, compor. É isso. Até que passei no concurso aqui para a universidade e para ser professor e vim para cá em 1987. Mas mesmo depois desse período eu continuei, saí para fazer mestrado no Rio, depois fiz doutorado em Belo Horizonte, e morei um tempo nessas cidades, mas já com a residência fixa aqui em Juiz de Fora, É isso. Eu vou tocar a valsa Palmira, que eu compus em homenagem à minha cidade natal, Santos Dumont, que antes de receber esse nome se chamava Palmira.
engenharia e música. Que semelhanças você vê entre essas duas artes? Porque engenharia também é uma arte, certo? Interessante você perguntar isso, Silvio, porque normalmente as pessoas associam mais a questão da matemática, por eu ser professor de estatística, e os números, a matemática e a música para fazer essa analogia, mas a engenharia tem as obras de arte da engenharia, né? Que são as pontes, viadutos, essas coisas são chamadas obras de arte, né? Mas eu separo um pouco essas coisas, né? Embora para mim, eu sempre, mesmo enquanto eu exerci engenharia e depois como professor da estatística, a música sempre esteve junto, sempre acompanhou a minha vida, né? Mas eu sempre separei um pouco as duas atividades, né? E eu falo mais a respeito da questão da música com a matemática, né, com a estatística, porque o que eu sinto, às vezes as pessoas pensam na música em termos do número, mas eu penso que não é essa a questão, né? Porque você tem física, você tem divisões, você tem todas essas coisas da música. Mas eu penso mais para você desenvolver as duas habilidades na música e também nos números, você tem que ter uma capacidade de abstração, né? Você tem que se abstrair, de certa forma, da realidade, desse mundo real que a gente vive, né? Que a arte, de certa forma, existe para isso, né? Porque o mundo não é bastante, viver simplesmente não é bastante. Então a gente tem que fazer arte, a gente tem que produzir arte, a gente tem que apreciar as artes. E aí eu penso nessa forma, né? A capacidade de abstração que está presente em quem estuda os números, né? E para quem precisa estudar música.
Sua formação musical começou aos 8 anos na sua cidade natal. Como foi seu princípio na música? Eu comecei a estudar por volta dos 8 anos, música, né? E em Santos Dumont. Reza a lenda que o meu irmão, que é mais velho do que eu, estava em casa estudando piano. Esse piano que vocês estão vendo aqui do lado. Ficava na sala lá de casa, meu irmão estudando, e chegava num trecho da música e agarrava ali e não passava, errava. E eu sentado ali ouvindo, cheguei lá, né, só com a mão direita, falei, não é assim não, ó. E fiz a melodia, né? E aí o pessoal começou a olhar meio atravessado para mim, né? Na época eu deveria ter, sei lá, uns 5 anos, alguma coisa assim. E aí um pouco depois comecei a estudar com uma professora particular, depois fui da primeira turma do conservatório de lá, né? Fiz o curso básico de piano, teoria, solfejo, ditado, essas coisas, né? E quando eu vim para Juiz de Fora, né, fazer o técnico aqui, eu fiz um ano de violão clássico na Promúsica e depois fui estudando, né, com autodidata, com algum livro, alguma coisa que a gente via e praticando. E fiz alguns cursos de harmonia, né, inclusive o curso de harmonia funcional seu, estudei com Estevão, fiz alguma coisa de piano clássico, algumas aulas de técnica, né? De técnica de piano com o André Pires, e é isso. E na vida, né? Sempre tocando nas noites, toquei em várias formações, com várias pessoas, né? Com a orquestra Silvio Gomes, com a Orquestra Vega do Toninho Faria, lá de Santos Dumont, uma orquestra muito bacana, com uma bancada grande, 5 saxofones, 4 trompetes, 4 trombones e mais a cozinha toda, né? E na noite, e compondo, foi mais ou menos por aí a formação.
Fale-nos um pouco das suas composições, dos seus parceiros e dos festivais de música que você participou. Eu comecei a participar dos festivais ainda muito menino. Aos 12 anos, por aí, eu participei pela primeira vez lá em Santos Dumont de um festival com uma música parceria minha com um vizinho meu que me ensinou os primeiros acordes no violão, Marcos. Depois compus sambas enredo para as escolas de samba lá de Santos Dumont, ainda com uns 15, 16 anos, até uns 20, 22. E depois, né, fui premiado em festivais aqui em Juiz de Fora, lá em Santos Dumont também. Mas você destaca um ponto que é importante, a questão dos parceiros. Eu costumo dizer que a minha vida musical, de certa forma, só existe como compositor porque existem os meus parceiros. Ainda mais recentemente, eu costumo brincar que existe uma entidade que são os meus amigos, irmãos, parceiros, né? Porque não são só amigos ou só parceiros, né? São amigos, irmãos, parceiros que com quem a gente convive, né? Com quem a gente constrói, de certa maneira, uma parte importante da nossa vida. E eu dou muito valor a essas questões de parceria, né? O meu CD Mantiqueira, ele, das 12 músicas que estão lá, 2 são composições completamente minhas, outras 10 são parcerias, e mais do que na composição, a concepção do disco foi toda feita em função dos meus parceiros, com os arranjos do Caetano, que hoje está aí, né, indicado ao Prêmio Grammy de Música Latina, né, na categoria de música instrumental, uma satisfação imensa para a gente. Né? Então, e toda essa concepção do disco e toda a minha vida, de certa forma, de compositor, eu penso na questão das parcerias, que eu acho que é muito importante, né, para agrega valor às coisas que a gente faz. Parece que lá vai chover, nem carece de ter oração. Terra que não planta vira pó, da ruindade mata dar com pau. Na movimentação, ter de renunciar o que já não se tem. Ninguém pode roubar, meu senhor, não vá me pensar mal. Cada qual com seu Cristo Jesus há de ter um dia ou noite além. Quem vai repartir a Santa Cruz é de arrebentação, vida de enveredar. Deus livre e guarde, amém. O sangue que jorrar é a chuva que cai pra lavar teus fiéis, ó Deus Pai. Vê, parece que lá vai chover, nem carece de ter oração. Terra que não planta vira pó, da ruindade mata dar com pau. Na movimentação, ter de renunciar o que já não se tem. Ninguém pode roubar, meu senhor, não vá me pensar mal. Cada qual com seu Cristo Jesus há de ter um dia ou noite além. Quem vai repartir a Santa Cruz é de arrebentação, vida de enveredar. Deus livre e guarde, amém. O sangue que jorrar é a chuva que cai pra lavar teus fiéis, ó Deus Pai. Vê, parece que lá vai chover,
chover, nem carece de ter oração. Vê, parece que lá vai chover. Terra que não planta vira pó. Vê, parece que lá vai chover. Meu Senhor não vai me pensar mal. Vê, parece que lá vai chover. Cada qual com seu Cristo Jesus. Atualmente você é diretor do Cine Teatro Central. Como administrar algo tão importante em meio a essa pandemia? Há 3 anos e meio, mais ou menos, né, eu tive o prazer de receber o convite para assumir a direção do Cine Teatro Central. A princípio fiquei um pouco reticente, porque não tenho experiência, não tinha experiência nessa questão de gestão, ainda mais num equipamento cultural tão importante para a cidade, para a região, como é o Cine Teatro Central. Mas no momento que você entra no teatro ainda de tarde e você olha ali, bate um arrepio, e aí não tem jeito, sabe? Aí assumir. E é isso, a gente tem tentado aproximar o Cine Teatro Central, que é um teatro público administrado pela universidade. Apesar da sua grandiosidade, da sua imponência, da sua beleza, a gente tem tentado abrir o teatro para a população, de uma maneira geral, de Juiz de Fora, né? E tem tentado desenvolver alguns projetos para valorizar os artistas locais, abrir espaços alternativos de apresentação desses artistas no teatro, né? E aí a gente desenvolveu alguns projetos, tipo visita guiada, o palco central, e que o público fica junto com os artistas no palco, e tem tido uma repercussão muito bacana, né? E é claro, isso além dos grandes espetáculos que o teatro naturalmente já recebia e continua recebendo, né? O teatro com maior capacidade no estado de Minas Gerais, com uma beleza artística que não dá para a gente narrar, você tem que ir lá e conhecer, né? Então é muito bacana, de certa forma, a gente poder contribuir para isso. Por outro lado, a dificuldade nesse momento de pandemia e a tristeza, de alguma forma, de ver o teatro fechado, sem a sua utilidade, né, de fato concretizada. Né? Então isso é muito triste, mas é o momento que a gente está vivendo, e a gente espera em breve poder retomar alguma normalidade, que eu não sei como que será essa normalidade, né? Mas a gente espera poder retomar, né, com as atividades lá daqui a algum tempo. Você é o representante da UFJF no Conselho Municipal de Cultura. Como você acha que anda a cultura na nossa cidade? Eu atualmente sou representante da Universidade Federal de Juiz de Fora no Conselho Municipal de Cultura. O conselho é formado por representantes do poder público, a universidade é um deles, e por representantes da sociedade civil, e com representantes dos diversos segmentos de manifestações artísticas e culturais da cidade. Juiz de Fora sempre foi conhecida e reconhecida por ter grandes escritores, grandes poetas, grandes pintores, né, por ter música, piano, instrumentos espalhados pela cidade toda, isso desde início do século passado. Né, mas é interessante a gente ver como isso vem se renovando de alguma forma, né, nos dias mais atuais, e como é enriquecedor a gente poder ouvir representantes dos diversos segmentos da cultura de Juiz de Fora lá no Conselho. Né? Às vezes a gente imagina que vai chegar lá, que tem uma visão, tem alguma experiência de administração, de gestão, por ser músico também, e apesar de estar lá como representante do poder público, mas é a sociedade civil que enriquece o Conselho, porque ela traz exatamente essas vozes diferentes dos diversos segmentos e da cidade, como, sei lá, a cultura hip hop,
sabe, a quantidade de coisa bonita que tem de pessoas fazendo isso e levando cultura, produzindo cultura na periferia, e a questão de artesanato, de cultura popular, de manifestações folclóricas. Então tem uma diversidade, uma riqueza muito grande da cultura na cidade. E o Conselho é um espaço para a gente discutir essas coisas, para formular as políticas e direcionar de alguma forma, fazendo uma relação com o poder público, né? Então é muito enriquecedor para a gente estar lá e aprendendo sempre com as pessoas e com as ideias. Além de pianista, violonista, flautista, você é um excelente cantor. Já disse a você que gostei muito do seu último CD. Quando vamos ter outro? Ah, obrigado, Silvio. É interessante você falar disso, né? Porque da questão da minha voz no disco, né? Várias pessoas comentaram comigo, falou, sabe o que mais me chamou a atenção no disco, assim, que a sua voz, como que você cantou bem, como que... Eu falei, eu acabo não cantando às vezes tanto, né, na noite ou nas apresentações, canto um pouco, mas eu sou um canto-autor, né, um cantautor, né, eu não sou um cantor, né, mas acabo cantando as minhas composições, né, e acabou que o resultado no disco ficou bacana, te agradeço. E atualmente a gente está desenvolvendo, começamos a produção de um outro projeto, né, parceria minha com meu querido amigo, irmão, parceiro, Carlos Fernando. Estamos iniciando a produção de um EP com 6 músicas nossas. EP é um CD que não tem um CD, né? Você produz o disco só para ser divulgado nas plataformas digitais. Então a gente está iniciando esse processo de produção. A gente conseguiu alguns recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Murilo Mendes, aqui de Juiz de Fora, e buscamos alguns outros parceiros para a gente conseguir dar conta dos custos do projeto. E é isso, estamos iniciando essa produção e daqui a uns dias a gente espera estar aí trazendo a informação e divulgando esse novo projeto para vocês, tá? Cacáudio, gostaria que você escolhesse uma música para nós tocarmos juntos. Ah, vamos fazer uma canção juntos aqui. Vamos fotografar esse momento, né, maestro? Né? Algum tempo que a gente não toca junto, né? Que, na realidade, a gente não tocava junto. Você regia a orquestra e eu fazia o piano lá. Né? Mas vamos compartilhar esse momento. Vamos fazer diferente. Você faz o piano e eu vou fazer essa canção de violão e vou cantar um pouquinho pra gente. Vamos lá. Eu, você, nós dois, aqui nesse terraço, à beira-mar, o sol já vai caindo e o seu olhar parece acompanhar a cor do mar. Você tem que ir embora, a tarde cai em cor e se desfaz, escureceu. O sol caiu no mar e aquela luz lá embaixo se acendeu. Eu, você, nós dois, sozinhos nesse bar, à meia luz, e uma grande lua saiu do mar. Parece que esse bar já vai fechar, e há sempre uma canção para contar, aquela velha história de um desejo que todas as canções têm para contar. E veio aquele beijo,
sozinhos nesse bar, à meia luz, e uma grande lua saiu do mar. Parece que esse bar já vai fechar, e há sempre uma canção para contar, aquela velha história de um desejo que todas as canções têm para contar. E veio aquele beijo, aquele beijo, aquele beijo. Cacáudio, mais uma vez, muito obrigado por ter participado do nosso programa. Eu é que te agradeço o convite mais uma vez por participar do Musical Informal e desejo aqui felicidades, sucessos nessa nova etapa do programa, né, agora pela internet, né, e mais uma vez cumprimentar você por essa iniciativa de renovar o programa e trazendo ele para a internet nesse formato que os dias atuais de alguma forma acabam exigindo, né? Parabéns e, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso, felicidade, Silvio. Bem, e assim encerramos mais um programa da nova série do nosso Musical Informal. Se você gostou, dá uma força, registre-se no nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.